e o povo alguém levanta. E o que a gente precisa então para receber esse Jesus? O que vocês precisam é se arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus para a remissão de vossos pecados. Quem quer receber Jesus aí, levanta a mão. A multidão chacoalha a mãozinha para cima. 3.000 almas se convertem na primeira pregação de alguém que está cheio do Espírito Santo. Falou em línguas, rodopiou, pregou, foi confundido com bêbado, mas nessa unção ele saiu, ele avançou, não ficou na igreja, ele foi pregar e ganhou 3.000. A igreja que Jesus sonhou na cruz é essa, que sai para fora para ganhar, que não se fecha, que não se trava dentro de 4 paredes, que vive uma vida mesquinha dentro da igreja. Entra dentro da igreja, muitos irmãos, acontece isso. Entra dentro da igreja e no momento do louvor, da adoração, no momento de uma manifestação de poder, oram e falam em línguas até ficarem vermelhos, cansar, pulam, rodopiam, chacoalham o pé, marcham na presença de Deus. Acabou o culto, acabou tudo. Acabou o culto, Pai do Senhor, irmãos. Bênção apostólica, acabou tudo. Vai para casa como se nada tivesse acontecido. Pega a Bíbliazinha do jeito que sempre pegou, põe embaixo do braço e caminha para sua casa. Pai do Senhor, irmãos. É quarta-feira, Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor, vai embora. Chega em casa, põe a Bíblia lá na estante, põe a Bíblia em algum canto, no rádio do computador e lá fica. Quarta-feira é dia de culto. Chega correndo no trabalho, pega a Bíblia, vem para a igreja. Vamos dar uns glória hoje para reanimar, para as baterias recarregar. Vamos dar uns glória hoje. Tomara que hoje o pastor esteja na unção, porque eu quero dar glória hoje, quero marchar hoje. Daí o pastor fala, ai, Deus vai derramar, tá? Louvor está tocando, ministração abençoada, aleluia, aleluia, glória a Deus. Pula, quem passa na rua fala, está todo mundo doido dentro da igreja. Acaba o culto, Pai do Senhor, irmãos, Pai do Senhor, acabou? Acabou. Não foi essa a igreja de Jesus, não foi. Essa não foi. A igreja que Jesus sonhou na cruz é que nós sejamos inflamados pelo Espírito Santo. Afinal de contas, a promessa é para mim e para vós outros. A promessa é para nós todos que nós seríamos cheios. Sim, mas para avançar e saquear o inferno e acometer a igreja com o maior número de pessoas possíveis todos os dias, nossa igreja tem que crescer, a nossa vida tem que ser uma vida de evangelismo, de pregação. Aí sim, eu vou olhar para mim e vou falar, eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se eu não prego o evangelho, não ganho ninguém para Cristo, entra ano, sai ano, nada acontece disso. Nada, não. Só movimentação no momento do culto. Mas não é essa a igreja que Jesus sonhou na cruz. Então, olhando, presta atenção, por favor. Eu sou pentecostal, não sabe, eu olho em outras línguas, eu profetizo. De vez em quando Deus usa de misericórdia da sonho, da visão. Deus tem usado para a glória de Deus. Faço tudo isso. E não estou criticando, mas a bem da verdade é que, olhando, para mim identificar alguém cheio do Espírito Santo, eu não posso olhar ele no culto e ver ele orar em outras línguas. Isso não é o suficiente. O irmão ora, chega no culto, poder puro, acha. E o outro irmão, o irmão nesse movimento, está quietinho, ó. Louvor está tocando, línguas estranhas acontecendo e tal. Quem está mais cheio do Espírito Santo? Como saber? Dia a dia. Não é na hora do culto, é no dia a dia, é vida, é atitude, é estilo de vida. Aí sim eu vou saber se eu estou cheio do Espírito Santo. O irmão que está quietinho, amanhã ele chega no culto, pastor, esse aqui é meu amigo, ó, eu trouxe ele, viu? Eu convidei ele para vir no culto. É assim, meu irmão. Passa um dia, passa dois, pastor, esse aqui é minha amiga, trabalha comigo, convidei para vir no culto, viu? Amém. O irmão lá, um tochinha, né? O vaso, canela de fogo, sapatinho de cravo de brasa, né? Está lá no culto todo dia, mas não chega ninguém com ele. Às vezes quando vem atrasado. Está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? É uma bênção orar em outras línguas, mas nós vamos ver o que o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Nós vamos ver o que ele fala, o que ele trata a respeito disso. É uma bênção? Tem que falar? Tem. Mas tem critério, tem objetivo e tem propósito, não é? Essa igreja, irmãos, que Jesus sonhou na cruz, uma igreja que seja inflamada. Sabe como é uma igreja característica parecida com essa? É aqueles cultos quando Deus derrama graça, porque tem culto que Deus derrama um poder diferente, é verdade. Tem culto que eu não sei o que acontece, que Deus olha para nós de uma forma especial, de uma forma diferente. Especial ele sempre olha, mas tem dia que ele fala, hoje eu vou derramar só um pouquinho mais. É o suficiente para nós rodopiar, sair voando, entrar embaixo das cadeiras,
Não é? Uma soprinha de Deus é suficiente. Aproveitar essa unção para ser revestido, para pregar aí fora, para trazer vida para Jesus. Eu vou inchando, senão eu vou edificando a mim mesmo, vou inchando. Uma hora estoura, né? Não é para isso o revestimento, não é para isso a unção, não é para isso que Joel profetizou, não é para isso que o Consolador veio. Se você acompanhou comigo o texto que nós lemos, Jesus disse: eu vou e vou enviar o Consolador, porque ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e de todo o mal. Então tem um objetivo Consolador, não é para ficar enchendo vaso dentro da igreja para ficar rodopiando só, é para convencer o mundo, é para convencer as pessoas do pecado, para usar você para pregar e ele dentro de você convencer. As suas palavras saem diferentes, saem com poder, saem com unção. É diferente de alguém que fala Jesus te ama de uma forma simples, sem Deus no coração, daquele que tem o Espírito Santo, está cheio da unção. Depois de um culto de revestimento, ele chega e fala Jesus te ama, parece uma labareda de fogo, língua como de fogo, sai de dentro da boca desse vaso, toca o coração daquele homem, daquela mulher, aquela rocha é esmiuçada, e ele sente algo diferente.